Outubro é o mês dedicado à missão da Igreja, e a campanha missionária 2025 traz como tema Missionários da Esperança entre os Povos, e o lema A Esperança Não Decepciona. Inspirados por esse tema, vamos conhecer hoje um sacerdote que dedica sua vida à missão no norte do Brasil. Padre Leonardo Loures atua no projeto Igrejas Irmãs entre Juiz de Fora e Óbidos e lida com desafios sociais e culturais. Hoje ele vai nos contar um pouco da sua experiência missionária, seus aprendizados e os momentos que marcaram essa trajetória. Padre, conta pra gente como que começou, né? Como foi essa sua primeira experiência missionária e se teve algum momento decisivo que mostrou que a missão realmente é o seu caminho. Então, vamos lá, vamos partilhar um pouco mais sobre a missão. É uma alegria falar, para a nossa arquidiocese. Afinal, fui enviado e estou enviado, em missão em nome dessa igreja particular de Juiz de Fora. Eu falo sempre que a vida em si é missão, né? Então, quando se pensa nesse primeiro chamado, já é o chamado da vida, a caminhada realmente na igreja, então a minha trajetória sempre foi missionária, na ligação pastoral, paroquial, que marcou realmente, a minha história e a minha vida. Mas sempre tem, aquele algo especial assim, que a gente sente o ardor maior pela missão. Assim como outros jovens e outros padres, eu também faço parte, fiz e faço parte da comunidade dos Jovens Continentais. Desde que iniciou em 2013, senti também esse ardor pela missão, esse anseio missionário. Então participei ali durante 2 anos da missão no dia a dia com os jovens. Penso que enquanto esse ardor missionário, que aqueceu mais o meu coração, vem a experiência que eu fiz com os Jovens Continentais. Assim como outros jovens e também sacerdotes, fiz parte do projeto quando ele nasce em 2013. E ali realizamos várias missões em paróquias, esse contato, com o povo, com as pessoas, em particular com pessoas distantes da vivência comunitária. Isso foi acendendo no meu coração, esse desejo de viver para isso. E desde então coloquei no meu coração, como prioridade, olhar por aqueles que não estão no dia a dia. Filho de Deus, muitos católicos ou não, mas que se sentem um pouco mais distante, de ser acolhido, de estar na convivência. Então virou para mim uma prioridade de vida. E como que foi a sua primeira experiência fora daqui desse território arquidiocesano? Então, aí chegamos na missão do Pará, lá em Óbidos. Eu confesso que quando se definiu que eu iria para lá, iniciou essa grande espera, expectativa do que seria a missão lá em Óbidos. A gente carrega já na nossa cabecinha aí, na mente sulista, muito olhar em relação à Amazônia, um olhar em relação aos rios, à natureza, à questão indígena, aos desafios, às dificuldades. Então fui assim, nessa grande espera do que encontrar. Mas foi muito aberto. Isso é uma coisa que para mim foi muito tranquilo, essa abertura de mala vazia, para poder realmente receber o que lá eu iria encontrar. Eu me recordo que assim que eu cheguei lá, eu fui muito curioso, eu sou muito curioso, em saber, querer conhecer, querer entrar e querer ver. Eu me recordo que quando cheguei lá, ainda em Santarém, sentindo já aquele calor, a vontade de querer ver o famoso Rio Amazonas, eu corri para poder conhecer o rio, entrar no barco, viajar de barco, dormir em rede. Então, de cara, vivi logo essa grande experiência, essa que eu tinha vontade realmente de conhecer. E não, assim eu cheguei em Óbidos, e conheci a cidade naquela ocasião. Isso foi em 2015, fez agora 10 anos, Quem estava lá na época, o padre José Maurício. Eu fui com ele numa missa, para poder começar a missão em si. E eu me recordo que quando cheguei na capela, uma capela até muito simples, mas uma realidade daquela região, isso na área urbana, eu me deparei com várias coroinhas, leitores descalços, todo mundo descalço, toda a equipe celebrativa é descalço. Aquilo chamou minha atenção, como assim, todo mundo descalço, E aí então eu conversei com uma coroinha, ela tinha uns 6 aninhos, uma criança, Eu perguntei para ela, por que eles estavam descalços, E aí ela virou para mim assim, porque aqui passou um bispo, que é Dom Martinho, depois conheci um pouco mais, quem foi, é Dom Martinho, ficou lá por 40 anos naquela região, e ele nos ensinou, a celebrar descalço. Mas por quê? Por qual motivo, E aí, ela com 6 aninhos, conseguiu fazer uma referência bíblica,
de quando Moisés, né, chega perante ao Senhor e ele fala com ele, né, tira a sandália que esse local é santo, é sagrado. Então Dom Martinho ensinou, né, as crianças e a equipe celebrativa que o altar é um lugar sagrado, é um lugar santo, daí de celebrar descalço. Para mim foi tão impactante ouvir uma criancinha contar essa história, que naquela hora o que eu fiz, né? Tirei, né, minhas sandálias também, né? E fiquei naquela celebração descalço, né? E faço isso até hoje. Então, desde aquele momento até hoje, né, eu celebro descalço. É algo que marcou, né, também um pouco a minha vida, a minha história. Mas claro que com o tempo, né, tomou outras dimensões, né? A questão do estar descalço, não só o espaço sagrado enquanto altar, mas a região amazônica, né? Então cheguei lá com essa compreensão que eu estava no solo sagrado. A Amazônia é um berço sagrado, né? Eu estar descalço lá em respeito ao sagrado. Mas também, claro, tem também aqui uma questão missionária, porque o calçado, né, é aquilo que vai nos proteger, né? Parece ser calçado, nos protege, né? E o missionário não, ele não pode ter proteção, ele tem que estar realmente descalço, né? Sujeito a feridas, né? A lama, a tropeço, a quedas, o contato com o solo, com o povo. Então, desde então, passei a celebrar descalço nessa dimensão realmente missionária, de estar realmente por inteiro na missão. Então desamarrar as sandálias, né, no final das contas. Sim, sim. E que mais diferença, assim, cultural que o senhor achou? O senhor comentou sobre a criação do grupo, né, de dança, pode contar um pouquinho mais pra gente também, por favor? E entre muitos projetos, né, que realizamos lá em Óbidos, um que muito me chama a atenção é que ano passado nós criamos um grupo de carimbó. Para quem não conhece, né, o carimbó é uma dança típica da região norte, em particular do Pará. E o desafio foi grande, né? Pensar em um padre criando um grupo de carimbó, que é algo ligado à cultura, né? O que tem a ver a igreja, um padre com um carimbó? O grupo tem 2 anos, hoje tem cerca de 70 jovens, né, ligados a esse grupo. E com esse trabalho, né, fica muito mais claro no meu coração o que de fato, né, é a missão e o ser missionário, né. Eu sou muito favorável, defendo muito essa linha, que a igreja ela tem que estar onde estão as pessoas. Por muito tempo nós aprendemos, né, que a missão se faz quando eu vou lá fora, convido a pessoa e trago para o meu lugar, né, trago para o meu centro, né. Mas Francisco nos ensina o inverso, né? Em ser uma igreja em saída. É a igreja que sai do seu lugar e vai onde está o outro, né? Então esse trabalho muito me ensinou e comprovou, né, que eu defendia que isso é ser igreja, né? E eu percebo claramente, né, como é diferente esse grupo por ter lá dentro um padre. Ele se reúne na escola, mas o padre está lá. O padre estando, está também a igreja. Então lá se cria um vínculo, né, familiar e também religioso. Então nesses 2 anos, né, eu pude acompanhar de perto o trabalho dos jovens, com a sua vida, com a sua história, com as suas dores, atender confissões, visitar famílias, aproximar de pessoas que não estavam no dia a dia na igreja. Alguns passaram a estar também na igreja, mas no fundo essa não é a finalidade, de trazer eles para a igreja, mas sim que eles sejam a igreja onde estão, junto com a igreja que o padre está lá. Então é um trabalho que tem 2 anos, claro, com desafios, porque muitos não compreendem ainda isso, se questionam por que um padre lá, né, no carimbó, mas tem a compreensão e eu sei o quanto isso faz bem para aqueles jovens, né? E para mim, de fato, isso é igreja. É sair do seu lugar e estar com o outro e junto do outro, onde quer que ele esteja. A presença deles na igreja acaba sendo uma consequência mais orgânica, né, Sim, não é intencional. não é não. Pode ter e pode não ter, mas esse não é o principal olhar e foco, né, Uhum. tem que vir para cá. Não, né, isso é uma consequência, né. Onde eles estão, eles também conseguem ser igreja. Mas desses jovens que eu falei, vários, né, procuraram para conversar, alguns vieram participar, durante os ensaios, durante as conversas, perguntam sobre Bíblia, sobre fé, há dúvidas, né. Quando o padre está lá, fica mais fácil, né. Então eu pude inúmeras vezes ouvir, né, perguntas, né, que fora de lá eles não iam fazer, porque não estão aqui no nosso templo, né, nosso lugar, né, mas lá o padre com eles podem perguntar e conseguem perguntar. E muitos falam isso, né: "Ô padre, estou perguntando porque o senhor está aqui, então tenho coragem de perguntar para o senhor questões de fé". E lá inicia a conversa, diálogo, necessitamento, né, e vão crescendo aí também em relação à fé. Bom, diferenças tem bastante.
né. Então assim, mas assim, para perceber as diferenças, requer realmente tempo, abertura para você se colocar junto do outro e ir percebendo, né, algumas diferenças. A primeira delas, penso eu, no olhar de fé, aí me refiro ainda à questão religiosa, né, a questão mais de comunidades, é que é uma região que por muito tempo e ainda hoje, tem poucos padres. Então na história da Amazônia, eles ficaram um período de quase 100 anos sem sacerdotes, né. Então isso lá é até muito falado, né, até um olhar muito mariano, né, até muito falam isso lá, né, que durante 100 anos a igreja abandonou, né, a Amazônia, não estava servindo, né, na Amazônia, mas Maria nunca largou aquela região. Então o povo que sem a presença da igreja, que eu falo enquanto estrutura, né, enquanto religiosos, não atendia a região, o povo se pegou em devoções, entre elas o terço, e devoção é mariana. Então é um povo que aprendeu com o tempo e com a dor, né, com o desafio de não ter religiosos, a viver e viver a fé de maneira entre eles, né. Então assim, lá é uma região onde o laicato é muito forte, mas repito, né, é forte devido à dor, de não ter assistência religiosa. Tiveram que aprender a viver a fé, aprender a celebrar, aprender a viver realmente o dia a dia, a vida comunitária. Penso que para mim é uma grande diferença. A questão laicato e o quanto lá eles caminham de maneira tranquila em relação à fé. E claro, né, quando os leigos estão à frente, sem a presença da igreja, vem também alguns desafios, né. Então assim, lá é muito forte a questão da devoção popular, mas encontramos desafios em relação àquilo que orienta a igreja. A questão sacramental lá é um grande desafio. Então quando chegamos lá, em particular o interior, encontramos comunidades inteiras, né, sem ninguém ser crismado, né. Lá quando se fala em matrimônio, né, ainda é um grande desafio, ninguém quer casar. Quando se fala em confissão, o que é confissão, né, porque realmente não tinha contato, né, com os padres, né. O máximo é o batismo, talvez a eucaristia, também é algo raro. Para ter uma noção, né, enquanto sacramentos, quando eu cheguei lá na paróquia, antes de ser paróquia São Martinho, né, a paróquia anterior, que é de Santana, que era uma única na cidade, o costume era o interior ter missa uma vez por ano, né. E isso hoje lá ainda é uma realidade. A diocese quase que inteira, o interior, a missa é uma vez por ano. Em São Martinho hoje, ao criar a paróquia e ter hoje mais padres, a missa é mensal no interior. Então é um avanço muito grande. Para quem tinha missa uma vez por ano, hoje tem 12 por ano, é um aumento muito drástico em pouco tempo. Então de lá para cá, eu notei muito avanço também na questão sacramental. Então criamos lá na época, né, várias equipes para poder atender o interior, né, explicando o sacramento, formando para a Eucaristia, para a Crisma, para matrimônio, mas ao chegar lá foi meio assustador você perceber realmente essa realidade sacramental na região. E como que isso impacta, assim, no seu ministério, né, sacerdotal, quando você chega num lugar e você vê que os sacramentos não é a mesma realidade que você estava acostumado aqui? Então, como eu fui, né, um padre muito jovem, eu tinha consciência dessa realidade, né, ouvia, falar. Mas é doloroso, né, você chegar num lugar e encontrar essa realidade. Por outro lado, quando você convive, com as pessoas, é doloroso para quem é daqui. Então assim, é bom ter essa clareza, né, porque é um olhar do sul para o norte. Agora, para quem está lá, eles não conhecem os sacramentos. Então para eles em si, né, não fazem tanta falta, porque não há ainda o amor à Eucaristia, ao sacramento, que não tem. Então assim, para quem é de fora e conhece, é diferente o olhar. Eles em si não têm tanta consciência. Então eu fui compreendendo também isso e tentando ter um olhar para eles, não de piedade, de dó. Ah, coitados, né? Eles não têm. Fui trabalhando, oferecendo, fazendo entender o que é aquilo, mas sem esse olhar de dó. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes o olhar do sul para o norte é esse olhar, né? É um olhar de dó, é um olhar de pena. Ah, coitados, não tem. Mas eles em si não têm consciência de muitas coisas, né? Então vou dar aqui um exemplo, né, sobre isso. Uma vez teve lá uma missão de religiosas da CRB. E uma irmã rodou lá uma semana no interior, realizou, né, uma bela missão, e após a missão teve uma partilha, né, de como foi a missão. E a irmã foi partilhar do que ela achou,
E ela contou com um olhar muito emotivo, né, ela contava chorando, né, que ela chegou em várias casas, era casa muito simples, casa de madeira, de sapé, que não tinha quarto, não tinha móveis, não tinha banheiro, um olhar de dó para eles, né. Aí após ela terminar de falar, de chorar, eu me recordo que o Dom Bernardo, que é o bispo da diocese, ele falou francamente com ela: "Mas irmã, para eles isso é normal, né, a senhora está com dó, com pena, mas é a vida deles. A casa é simples, o lugar é simples, estão acostumados com a simplicidade. Então não é bem assim, né, esse olhar para eles, né". Eu também, quando cheguei lá, tenho uma experiência parecida, e também cheguei com esse olhar sulista, né, de ter dó, né. E eu fui numa comunidade lá, que é Santa Júlia, e quando cheguei lá, me deparei com uma vila que tinha umas 6 casas no máximo, e casas assim, bem simplesinha. Eu entrei numa casa sem nenhum móvel na casa, a casa vazia, só algumas redes amarradas, no meio da casa, crianças correndo na vila peladinhas, sem nenhuma roupa, né. Eu olhei aquele lugar lá, falei: "Gente, que povo pobre, né, que miséria total". E aí, eu conversei com uma senhora, né, que estava na vila, né, e eu fui maldoso, né, eu dando um, né, de repórter, né, maldoso, né, viro para ela e perguntei para ela assim, né: "Olha, para a senhora aqui falta o quê?". Mas eu perguntei esperando escutar, né. Falta uma casa melhor, falta televisão, falta roupa, falta móveis, falta comida, enfim, né, aquilo que tem o Sul, é o que eu esperava. Ela vira para mim assim e fala: "Padre, para nós o que faltava era a igreja. O senhor agora está aqui, não falta mais nada a partir de agora". E aí eu fui compreendendo e entendendo, né. Um lugar que vive família, família reunida, um lugar que tem terra para plantar e dela sobreviver. Atrás tem um lindo igarapé, tem água com fartura, né. Comida, água, família reunida, igreja viva, presente, falta mais o quê? Nada. Então, em meio a tantos desafios, assim, que mantém essa esperança viva, tanto no senhor quanto no povo. Eu vou continuar ainda minha linha de de raciocínio, né. O norte do Brasil, né, é um Brasil dentro do Brasil, e eu falo que o sul tem muito a aprender, com o norte, de fato, a valorizar aquilo que é importante na vida, né. E o norte consegue nos ensinar muito em relação a isso, né. Então penso sempre que nesse intercâmbio, né, entre Juiz de Fora e Óbidos, entre sul, e norte, tem que também ter essa compreensão, que muitas vezes, quando nasceu em si a parceria, né, esse foi o olhar. Bom, o norte é carente, vamos ajudar o norte. Com o tempo eu percebi e aprendi que a via é dupla, é um ajudando o outro. Nós, enquanto sul, né, enquanto sudeste, Juiz de Fora, também temos muito a aprender e a ganhar no contato com o norte. Daí que eu tenho no coração esse grande, né, anseio e desejo de aumentar ainda mais esse intercâmbio. Não ser somente padres, como já foi também alguns leigos, mas cada vez mais aumentar esse intercâmbio. E quem, né, foi enviado para o norte para conhecer, para a missão, para a experiência, ir também nesse espírito de também aprender. Chegar lá, observar, entender, aprender e trazer para cá. Não ir só querendo levar e ensinar. Que realmente eu posso chegar lá, querer ensinar, querer levar e fazer isso. Vim para cá vazio, como eu fui. Mas se eu chego lá, aberto a aprender, a entender a realidade, eu venho para cá muito mais cheio e muito mais rico. O que representa o mês missionário para o senhor? É um mês de consciência da igreja, né? A igreja é muito feliz ao escolher esse mês, onde deseja despertar nos leigos, nos religiosos, esse ardor pela missão. Quando se fala em missão, temos que compreender, de fato, o que é missão. Eu falo sempre que missão é esse sair, né? É esse sair de si, para estar com o outro. Vivemos em um tempo, em particular o mundo do sul, né, onde cada vez mais somos chamados a se isolar, né, a se fechar para dentro de casa e dentro de si, né. É você, né, com a família, com o celular, esse mundo fechado, individualista. Então a missão é o que me leva, né, a sair um pouco mais, a me colocar diante e perante ao outro. E quando eu faço, né, isso, tenho coragem de sair, eu ganho muito, aprendo muito, né. Afinal, o ser humano nasceu para isso, foi criado para isso,
para o contato, para viver com o outro e para o outro, né. Então, meio disso, de refletir o que de fato é a missão para a igreja e para nós como missionários, né, cristãos batizados. E qual mensagem o senhor gostaria de deixar para aqueles que sentem o ardor missionário, mas ao mesmo tempo também têm medo de dar o seu sim? Aí eu vou responder, né, da maneira que eu iniciei. Temos que começar a compreender, de fato, que a vida é missão. Nós somos por inteiro missionários, né. Então não é só esse envio para a Amazônia, esse envio para outro lugar, né, mas não, é eu entender que no meu dia a dia, né, na minha família, na minha pastoral, no meu trabalho, na minha escola, eu sou chamado, né, a esse ser missionário, a sair, se colocar junto do outro, né. Então, quando eu entendo esse espírito, né, que é ser missionário, eu tenho mais condição, de fato, né, de ser também igreja. A igreja é isso, né, é esse se abrir, é o estender a mão, né, o estar com o outro. Então, quando eu compreendo que a vida é missão, que a missão está no meu dia a dia, mas algumas pessoas têm um chamado especial a se doar um pouco mais, né, a ser enviado de fato para a missão. Mas realmente, muitas vezes, eu não tenho a coragem, né, pelo comodismo, por eu acostumar um pouquinho com o padrão que eu tenho, né, isso para quem é do sul é muito mais forte, né, quando se fala em norte, já cria, por exemplo, né, esse, né, paradigma em relação aqui ao norte, então esse medo de sair, muitas vezes nos impede, né, de abraçar de fato a missão. Mas a mensagem que eu deixo para você, que sente esse chamado, esse ardor missionário, abraçar algo maior, é ter a garantia e a certeza que se você der esse sim profundamente, se você de fato conseguir sair de si para se colocar junto do outro, você tem muito, muito a ganhar. Eu falo por mim, né? Hoje eu me sinto uma pessoa muito melhor após várias experiências missionárias, porque o outro tem muito a nos ensinar. Esse contato inteiro, verdadeiro com o outro, muito nos ensina e nos faz crescer a cada dia. E para finalizar, o Padre Leonardo ele tem um poema falando sobre o que é ser verdadeiramente missionário. Você poderia recitar para a gente? Esse é um poema que eu fiz para os jovens continentais e aqui eu tentei colocar aquilo que na minha visão é fundamental, né, para o missionário. Então, o poema é Ser Missionário. Ser missionário é sair de si mesmo ao encontro do outro. É ir além do comodismo e egoísmo para se abrir ao outro. E para isso, deve aproximar, abaixar, olhar, tocar e contrair o cheiro da ovelha para melhor cuidar. Ser missionário é se hospedar, é entender que estou entrando na casa do outro, por isso devo me despojar, respeitar e escutar, visando me inculturar, tendo a certeza de que Deus já me precede nesse lugar. Ser missionário é servir, sem interesse pessoal, se doando inteiramente ao outro, e não ter medo de se sujar, cair ou ferir, lembrando que Jesus é que nos ensina a servir àqueles que não têm com que retribuir. Ser missionário é amar, sendo ponte de esperança e não muro de indiferença. É saber dialogar, unir e agregar. E assim podemos concluir, sem medo de errar, que ser missionário, acima de tudo, é amar.